E o Corinthians vai ou não contratar vários dos goleiros que têm sido especulados? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no Timão e trago a resposta para vocês. Os 3 nomes mais especulados nos últimos dias: Neto, do Botafogo, Bruno Bertinato, da Portuguesa e agora mais recentemente do Lucas Arcanjo, do Vitória. Quero começar falando sobre o Neto. A informação que eu tive é de que o negócio seria o mais simples de todos. Botafogo não quer contar com um atleta que tem currículo importante e topa emprestá-lo sem custos ao Timão até dezembro. E com mais um detalhe, o Botafogo até ajudaria com parte dos salários e ele ganha 700 mil mensais. Só que o Corinthians foi levantar informações e ouviu que o Neto não é um cara muito bom no dia a dia, o cara de grupo costuma reclamar, quer ser titular absoluto, e existiu essa preocupação. Não está descartado, mas nesse momento o Corinthians não tem uma posição formada sobre o jogador. Em relação a Bruno Bertinato, o atleta interessa ao Corinthians, ao Bahia e a um outro clube da Série A. O grande problema é que o Corinthians não está disposto a gastar para comprar o atleta. Bruno Bertinato está praticamente descartado. Em relação a Lucas Arcanjo, Vitória só aceita negociá-lo com compensação financeira. Contrato até 2028, ouvi de um dirigente do Corinthians que trata-se de uma cavada e não haverá negócio. Só para arrematar, 2 boas notícias: Yuri Alberto treinou normalmente com o grupo nessa quinta-feira e Zaccaria Labiade, meio atacante marroquino indicado por Memphis Depay, está totalmente liberado e à disposição do técnico Dorival Júnior. Vem da Costa o Emerson Manuel. Malcom no Corinthians, é verdade que a Juventus da Itália enviou uma oferta de 25 milhões de euros pelo volante André? Emerson, na semana passada o Samir Carvalho foi o primeiro a contar sobre o suposto interesse da Juventus, né? Todas as fontes com quem conversei asseguraram que não teve proposta da Juventus. E nem faria sentido ter uma proposta de 25 milhões de euros da Juventus com o Corinthians aceitando uma oferta do Milan de 15 mais 2, tá? Sobre o Malcom, o Careca Bertalha, cara super gente boa, ele tem um blog do torcedor do Corinthians no GE, enfim. O Careca estava contando que no último dia da janela de transferências, na terça-feira, que o Corinthians estava tentando a contratação de um atacante que poderia mudar o patamar. E aí muita gente imaginou, que era no mundo árabe, inclusive, muita gente imaginou que esse reforço seria o Roger Guedes. Aí, no fechamento do dia, sem acordo, sem avançar nessa negociação, o Roger Guedes, o Careca veio a público para dizer que o alvo era o Malcom, tá? Cara, o Careca não tem nenhum motivo para ficar inventando, nem é o tipo de perfil dele falar sobre negociações e mercado. Mas eu fui tentar checar com uma pessoa próxima ao Malcom, e a pessoa disse que hoje a maior possibilidade para o Malcom é de renovar o contrato. Ele tem vínculo até junho do ano que vem, e já tem uma proposta do Al Hilal para que ele fique lá por mais 2 anos, tá? O Malcom ganha 9 milhões de reais por mês, é titular absoluto, o time briga por títulos, enfim. Não estou botando muita fé de que essa história possa avançar, não. Sugere Matheus Magalhães, no Corinthians, já teve interesse. Alan, aí vai esbarrar naquela necessidade de investimento, né? Matheus é bom goleiro, tá jogando no Slavia Praga. Deixa eu ver se o Slavia ganhou hoje. Acho até que apostei no Slavia. Matheus Magalhães. Não é Slavia Praga, não. É Cruz Vermelha, tá? Deixa eu ver se ele jogou hoje. O time, eu não apostei, não, mas o time dele venceu 2-0. O Radnik Kragujevic. Nossa, difícil pra caramba. Mas ele jogou. Certamente para contratá-lo, é que ele tem contrato só até junho de 27, então talvez desse para amarrar um pré-contrato. Nome interessante. Só para quem está chegando agora, na audiência rotativa do YouTube, eu contei no início da live que hoje um dirigente do Corinthians meio que descartou 3 nomes, né? O Neto seria o mais fácil, porque o Botafogo tá louco para colocá-lo em um outro clube, talvez até ajudando com parte dos salários, mas o Corinthians recebeu informações de que o Neto no dia a dia é meio complicadinho. Sobre o Bruno Bertinato, que é goleiro da Portuguesa, e o Lucas Arcanjo, que é goleiro do Vitória, esses são considerados muito caros. Caros não é que são muito caros, há necessidade de investimento de dinheiro. E dessa maneira fica difícil para imaginar algum negócio, tá bom? É verdade que o Neto quer jogar no Corinthians por aí. Sandro, tô para te dizer que seria o nome mais fácil, porque o Botafogo tá louco para se livrar dele e pro Neto seria interessante. Até porque o Hugo Souza não dá para cravar que fica até o fim da temporada. Só que o Corinthians, e essa é a informação importante, o Corinthians recebeu ou apurou no mercado
que o Neto no dia a dia não é um cara muito fácil. Um cara, enfim. Nicola, outra questão. Você acha que o Memphis fica até a Copa ou renova o contrato no Timão no atual momento? Quero que saia. Não está fazendo nada e muito caro. O Corinthians tem afirmado, até para não ficar muito chato, que vai tratar sobre a renovação do Memphis num futuro não tão distante. E a ideia é definir o futuro dele antes da Copa do Mundo. Mas que nesse momento a prioridade é a solução do impasse com o Rodrigo Gal e o Tadjeres. Sabe quantos gols o Memphis Depay marcou na atual temporada? Vou dar uma dica: 9 jogos. Nenhum gol marcado. E uma única assistência no Campeonato Paulista. A verdade é que o Memphis, que jogou muito bem em 2024, foram 7 gols e 4 assistências em 14 jogos. Foi bem em 2025, com 12 gols e 10 assistências em 51 jogos. Na temporada de 26, o Memphis tem sido uma negação. E a impressão que eu tenho é de que isso passa muito pela vontade do Memphis em se preparar no Corinthians para a Copa do Mundo. Memphis não vai receber nunca no Corinthians. O Wanderson, hoje, a dívida do Corinthians para com o Memphis já é superior a 35 milhões de reais. E cada vez que ele entra em campo, essa dívida vai aumentando. Só para lembrar, né? Existem bônus no contrato do Memphis com o Corinthians que lhe garantem dinheiro por um determinado número de jogos, por um determinado número de gols / assistências, tá? Felipe Soares, boa noite, Nicola. Sabe informar se o meia Pochettino do Fortaleza pode pintar no Timão? Não, precisa comprar, gastar dinheiro, não rola. O goleiro Lucas Arcanjo do Vitória tem alguma chance de ir para o Corinthians? Ouvi uma pessoa do Corinthians hoje afirmando que não, que é uma cavada, e que o Corinthians já sabe que precisaria gastar dinheiro e não há possibilidade de gastar dinheiro para contratar jogador. O Memphis está andando em campo e vai continuar assim até a Copa. Vai usar o Corinthians como centro de treinamento. Se ficar assim, vai merecer esquentar um banco. Cara, a atuação do Memphis contra a Portuguesa, eu estava no Canindé naquele dia, cara, foi bizarra. Uma preguiça. Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu quero começar falando de uma treta, né, envolvendo o Corinthians e o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza solicitou laudos, isso mesmo, tá? De João Ricardo ao Corinthians após a reprovação em exames médicos. O Fortaleza discorda do Corinthians e diz que o goleiro está apto a jogar, inclusive ele treina lá, né, no centro de treinamentos do Fortaleza, no PC, tá? O Fortaleza solicitou, né, o goleiro foi reprovado, o Corinthians já havia enviado apenas um laudo, né, um agente médico externo, né, a equipe chegou, enfim, a ter ali apalavrado com o goleiro. Eu conversei com fontes no Corinthians, conversei com meu amigo Marcelo Bórcio, né, que é especialista em direito esportivo. Ele falou que o Corinthians só deve essa explicação para o Fortaleza se o Corinthians assinou um pré-contrato, tá? Depois que o Bórcio me falou isso, eu fui apurar no Corinthians, o Corinthians me alega nos bastidores, pelo que eu apurei, que não assinou um pré-contrato com o João Ricardo. Se não tem um pré-contrato, o Corinthians não deve satisfação para Fortaleza. Gerou um mal-estar, né? O Corinthians está desconfiado, inclusive né, já começa até querer caçar, né? Por que o Fortaleza está fazendo isso? Não está entendendo, né? Porque o presidente Osmar Stabile praticamente vetou essa contratação, não ia contratar um goleiro, né, com um problema ligamentar, enfim, né, no ombro, que é de um goleiro de 38 anos, tá? Enfim, o clima vai ficando cada vez mais ruim, né? No Corinthians e agora com Fortaleza também, por conta dessa questão. O Corinthians não entendeu porque que o Fortaleza quis que o presidente Osmar Stabile provasse, né, que o jogador realmente foi reprovado nos exames médicos, tá? Gente, tem muita coisa que ainda vai dar pano pra manga, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo, entendeu? Vamos falar agora de futebol, que é mais gostoso, né? Jesse Lingard, tá? Jesse Lingard hoje apareceu, né, pela primeira vez no treino do Corinthians. A gente já colocou no Almoço com Fiel fotos, vídeos, enfim, e vocês viram, né, lá que a gente estava lá com o nosso querido Davi, ele registrou as imagens pra gente, mas o Jesse Lingard só ficou conversando, não treinou. Quando vai ser o primeiro treino dele? Exclusivo para vocês. O primeiro treino de Jesse Lingard vai acontecer no domingo. Corinthians treina amanhã, né, nesta sexta-feira, folga no sábado, e no domingo o Jesse Lingard vai treinar pela primeira vez com bola. Informação exclusiva para você, vai participar do treino tático junto com os companheiros, tá? O Jesse Lingard, né, eu tenho fontes ligadas ao Jesse Lingard,
Ele alega que está pronto fisicamente e que se o Dorival quiser, que depende do treinador, claro, ele já quer estrear na quarta-feira contra o Coritiba, tá? Ele está com vontade. Então ele vai participar pela primeira vez, isso é exclusivo, tá? O Jesse Lingard treina no domingo pela primeira vez com bola, junto com os jogadores, inclusive para participar de treino tático. E se o Dorival quiser, ele garante, ele já afirmou isso lá dentro do clube, que ele está pronto para estrear na quarta-feira contra o Coritiba. É claro que quem tem que avaliar isso é o departamento físico, a comissão técnica, tá? Ele sabe disso, ele tem certeza disso e ele, né, é submisso em relação a isso. Mas a vontade dele já é estrear a quarta, ele acha que já está pronto, vai treinar domingo e quer estrear a quarta, tá bom? Informação exclusiva para você, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.